capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 5. Como eu falei, nós vamos estudar bastante o livro de Atos. Nós vamos conhecer aquilo que era a igreja primitiva. Nós vamos voltar a ser a igreja que o Senhor quer que nós sejamos. Por isso eu peço que você abra sua Bíblia em Atos, capítulo 1, e nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 5. Se você achou, levanta a mão e chacoalha para eu saber. Legal, a maioria achou. Vamos ler então. Em meu primeiro livro, caro Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a realizar e a ensinar. A realizar e a ensinar, guarda isso no seu coração. Até o dia em que foi elevado aos céus, logo após haver entregue seus mandamentos, por intermédio do Espírito Santo, aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu martírio, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas incontestáveis de sua ressurreição, aparecendo-lhes por um período de 40 dias seguidos e ensinando-lhes acerca do reino de Deus. Ensinando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto ceava com eles, ordenou-lhes que não se ausentem de Jerusalém. Vai guardando essas frases que eu estou destacando. Não se ausentem de Jerusalém, mas que aguardassem a promessa do Pai, a qual salientou ele: de mim ouvistes. Versículo 5. Porquanto João de fato batizou com água, entretanto, dentro de poucos dias, vós sereis batizados com o Espírito Santo. Amém? Meus irmãos, nessa noite eu quero meditar com vocês um pouquinho dessa nossa missão enquanto igreja. Nós somos chamados por Cristo para um propósito muito bem definido. E eu tenho toda certeza, sem sombra de dúvidas, que o propósito ao qual nós somos chamados não é para sentar e esquentar banco. Não é para frequentar templos, mas é para influenciar pessoas. É para abençoar vidas. É para levar a mensagem de salvação para aqueles que não conhecem. E aí nós temos uma dificuldade, e aí eu não culpo os irmãos por isso, mas nós somos ensinados desde pequeno. Eu sou convertido pelo menos uns 18 anos, e aí meus pastores ensinavam que não há mistura entre a luz e as trevas. Você já ouviu falar isso? Não pode misturar luz e trevas, que comunhão há entre luz e trevas. E aí nós acabamos nos afastando dos nossos amigos que, entre aspas, não são luz. Acabamos nos afastando das pessoas que não seguem a mesma fé que nós seguimos. E aí então, quando nós desafiamos a igreja para evangelizar pessoas, o que nós chegamos, nos deparamos com qual barreira? Mas eu não conheço nenhum não crente para evangelizá-lo. Meus amigos são todos crentes, minha família é toda crente, meus parentes é todo crente. Quem eu vou falar do amor de Jesus? Para quem eu vou pregar a mensagem de salvação? E aí é um valor que foi invertido, mas nós precisamos recuperar esse valor. Meu querido, é impossível nós sermos sal no saleiro. Você pode ser, mas não vai fazer diferença alguma. Por isso a igreja precisa se envolver com aquelas pessoas que precisam dessa fé. A igreja precisa se envolver com aquelas pessoas que não conhecem a Jesus. A igreja precisa influenciar essas vidas. E quero que você guarde bem essa palavra, que eu vou destacar muito ela daqui para frente. Nós devemos influenciar outras pessoas. O tema da minha mensagem nessa noite é multiplicando vida, multiplicando reino. E a vida é no singular de fato, ela não está errada. Nós precisamos multiplicar a vida de Cristo. Nós precisamos multiplicar a salvação que nós recebemos. E quando nós fazemos isso, então nós estamos multiplicando o reino de Deus. Outro conceito que nós temos e que foi perdido é que a igreja é o reino de Deus. A igreja não é o reino de Deus. O reino é onde Deus reina. A igreja, ela sinaliza esse reino, ela mostra para as pessoas que o reino chegou. E meus irmãos, então quando Lucas escreve o seu livro, e aí nós temos o livro de Atos e o Evangelho de Lucas, no texto original são apenas um livro, ele escreve para um certo Teófilo. Possivelmente Teófilo foi um oficial romano. E aí a intenção do apóstolo, diz alguns historiadores, era mostrar a Teófilo, oficial romano, que o cristianismo, que o evangelho era uma coisa boa, que não oferecia perigo algum ao Império Romano, mas que o evangelho, que o cristianismo, que a igreja que estava nascendo estava ali para servir aquelas pessoas, estava ali para servir o Império Romano, estava ali para abençoá-los. Meus irmãos, o resultado desse esforço de Lucas e do esforço da igreja, ele aconteceu alguns séculos depois, possivelmente no século IV, o Império Romano inteiro se torna cristão. E aí nós temos um processo muito interessante, a igreja por 4 séculos sofreu perseguição, a igreja por 4 séculos sofreu a maldade de homens que não conheciam a Deus, mas esse esforço contínuo da igreja gerou um bom resultado, porque depois de 4 séculos,
por questões políticas ou não vem ao caso. O que importa é que o império se tornou cristão. O que interessa é que agora as pessoas poderiam ouvir falar de Jesus de maneira natural, de maneira livre. Mas nisso a igreja tinha crescido demais, a igreja tinha crescido muito. E nesse processo nós temos alguns princípios interessantes, falando sobre a influência da igreja naquela sociedade. Primeiro, esse processo de influência ele é demorado, mas dá muitos frutos. Então você convive com o seu vizinho, você convive com o seu amigo de trabalho, você convive com o seu familiar que não é convertido. Entenda uma coisa muito legal. A influência que você exerce sobre a vida dele não é uma coisa que acontece da noite para o dia. Não é só porque você se converteu hoje que amanhã o teu pai, a tua mãe, o teu marido, a tua esposa é crente. Não vai acontecer isso. Você precisa demonstrar pela sua atitude, pela sua vivência, aquilo que Cristo fez na sua vida. Para influenciar vidas é preciso pagar o preço. Qual o preço? O preço do testemunho. O preço do evangelho genuíno, verdadeiro, o preço da oração. Precisamos ser fiel ao propósito de vida. Qual o propósito de vida do cristão? O principal, glorificar a Deus. O segundo, trazer pessoas para o reino, trazer pessoas para o encontro de Cristo. Um crente que não glorifica a Deus, um crente que não tem essa vida de influenciar pessoas que não são crentes, de falar do amor de Cristo para as pessoas, ele não é um crente, ele é um crente sem propósito, é um crente sem serventia alguma para o reino. Precisamos então amar o diferente. É muito fácil você amar o irmão aqui da igreja, que pensa igual você, que conhece a Cristo. É difícil você amar aquele que fala palavrão, aquele que não conhece a Cristo, aquele que não tem princípios éticos e morais, aquele que rouba, aquele que adultera. Mas a igreja precisa amar essas pessoas, ter consciência do seu chamado de vocação. Meu querido, é só pastor que foi chamado para evangelizar? Não. É só missionário? Não. Portanto, vão por todo mundo e pregam o evangelho a toda criatura. E aqui existe algum parênteses, portanto, vão pastores e missionários evangelistas. Está escrito assim no texto? Não tem um pré-requisito. Tem uma ordem. Nós precisamos ir, precisamos falar do amor de Cristo, precisamos fazer discípulos, precisamos influenciar vidas. E precisamos influenciar vidas que influenciam outras vidas. Meu querido, para pensar na diferença que você pode fazer na vida de uma pessoa por meio da sua vida, por meio das suas atitudes, por meio das suas escolhas, por meio do seu testemunho, você pode abençoar uma pessoa, e essa pessoa vai abençoar outra pessoa, e essa pessoa vai abençoar outra pessoa, e aí nós abençoamos diversas pessoas que nós nem temos conhecimento disso. É muito legal quando nós ouvimos o testemunho dos vizinhos. Nós visitamos alguns vizinhos da igreja esse ano. Nós ouvimos falar muito bem dessa igreja. Nós não sabemos a diferença que estamos fazendo nessa região. Nós não temos consciência disso, mas os vizinhos estão vendo, os vizinhos estão comentando. Essa igreja ela é legal, essa igreja ela é boa, essa igreja tem influenciado de maneira positiva. Isso justifica a nossa missão. Meu querido, essa ação da igreja de influenciar pessoas, de cuidar de vidas, de pregar o evangelho, ela reflete a própria ação de Cristo. Ela reflete a própria vida de Cristo. Nós precisamos viver como Cristo viveu. Nós estamos caminhando para a estatura de varão perfeito, que é a estatura de Cristo. Nós precisamos buscar isso. E Paulo fala que eu faço uma coisa, me esqueço do que ficou para trás, foco no alvo. E sigo esse alvo. E hoje nós vemos muitas palestras motivacionais, né? Falando que você tem que ter foco na vida, que você tem que ter um alvo, que você tem que ter um objetivo. E é interessante que a Bíblia já ensinava isso. Há mais de 1000 anos atrás, você precisa ter foco, você precisa ter objetivo, você precisa buscar a Cristo, ser a estatura de Cristo. Você precisa ir até onde Cristo está, você precisa agir como Cristo agiu. Por isso, então, nós começamos a partir de hoje esse processo de retorno aos princípios da palavra de Deus. Eu quero destacar com vocês alguns princípios baseados na vida de Cristo e no texto que nós lemos. Cristo influenciou e trouxe muitas pessoas para a sua causa. E não era uma causa comunista, não era uma causa capitalista, não era uma causa política alguma, mas era uma causa do reino, era a causa do evangelho, era o mostrar do seu amor, devido ao seu testemunho pessoal e seu estilo de vida. Então nem sempre Jesus estava pregando, mas sempre as pessoas o estavam seguindo pela maneira como ele vivia. E Lucas ele traz um texto bem interessante aqui no versículo 1 capítulo 1 de Atos, que nós passamos despercebidos.
tudo que Jesus começou a realizar e a ensinar. Meu querido, o foco do crente, nós que somos cristãos, nós que conhecemos a Cristo, o nosso foco é ter esse estilo de vida que Cristo teve. As nossas palavras, as nossas ações, elas têm que andar em unidade. Eu não posso pregar uma coisa e viver outra. O mundo está cansado de pessoas que falam uma coisa e vivem outra. O mundo está cansado de crente que não vive o que prega. O mundo está cansado de pessoas sem caráter. O crente não pode ser assim. Você só vai conseguir influenciar o cara que trabalha com você, você só vai conseguir influenciar o seu colega da faculdade quando você passar a praticar aquilo que você prega. Um exemplo muito fácil. Só claro, isso não acontece aqui, só acontece em outras igrejas batistas, né? Aqui na nossa não acontece isso. Falar mal da igreja. Ninguém fala mal da igreja aqui, né? Amém, irmãos? Ó, gostei do amém. Eu vi quem não falou amém, tá certo? Depois eu vou conversar com vocês. O André fez assim, não entendia o sinal.